roubos de bike, carros sendo arrombados. Ano passado teve uma onda de estupro dentro do campus. E eu gostaria de saber como vocês acham que o centro acadêmico deve se posicionar sobre isso. Olha, eu acho assim, a questão da segurança, ela envolve não só o nosso centro acadêmico, mas ela envolve todos os centros acadêmicos da faculdade, toda a faculdade, todos os alunos. Então, assim, não é uma coisa que nós poderíamos mudar efetivamente, porque é algo muito maior do que a gente, do que só o nosso instituto, que é um dentre vários institutos que tem no Unicamp. Mas, assim, uma coisa de segurança básica, por exemplo, você falou de roubo de bicicleta. Tem que entender essa bicicleta, porque a gente não pode acreditar que você vai deixar lá e ninguém vai mexer. Questão de estupro, é o que todo mundo diz, de tentar não andar sozinho, porque à noite a gente sabe que é perigoso. O que a gente pode tentar fazer é medidas preventivas, de dar palestras de como a pessoa deve agir, de como ela deve se defender, de como ela pode se precaver de algo que possa acontecer a ela. Eu acho que uma coisa que também é importante, se a gente quiser ajudar um pouco mais essa situação, talvez seria juntar os centros acadêmicos de todos os institutos e tentar achar uma solução e levar até a reitoria para discutir o que pode ser feito em relação à segurança. Mas foi bem que a Amanda falou, sozinhos, só o nosso centro acadêmico, a gente talvez não conseguisse fazer tudo isso. A gente pode talvez arranjar um jeito de arranjar talvez uma segurança melhor para o nosso instituto. Então, a gente ainda não discutiu como seria feito isso, mas pode ser pensado. Tem 1 minuto e 20. Então, a réplica. Então, o SEA, como órgão representativo dos estudantes de economia, ele precisa tomar uma posição referente a esses assuntos respeito à faculdade e a todos os alunos, principalmente os alunos da economia. Então, no sentido de tomar uma posição e partir para um projeto, já existem até grupos de estudos, no IFISH, da moradia, que poderia caminhar numa discussão conjunta para ver quais são as possibilidades de você atuar na segurança. Então, a partir disso, você pensar, é preciso mais iluminação, é preciso você ter uma segurança própria do campus mais qualificada para essas questões, é preciso realmente você ter palestras que ensina as pessoas a se relacionar melhor com isso, e também é óbvio, pensar de forma mais estrutural por que esses problemas existem na sociedade, no campus. Então você tem uma questão de desigualdade, você tem uma questão de desrespeito de gêneros. E então a questão central aqui, o centro acadêmico, ele realmente precisa se posicionar, mas a partir de uma discussão interna com todos os alunos, tentando trazer uma discussão com todos os alunos do instituto, e também pensando que já existem instituições, pessoas, grupos que já debatem essas questões. Então tentar se apropriar desse conhecimento para produzir um projeto mais elaborado e específico. Conclui, então é isso, a gente tentar, você precisa se posicionar, já existem grupos que estudam essas questões, e a partir dessa maior discussão tentar criar um projeto, discutindo também as questões estruturais que estão relacionadas com esses problemas. Bom, 1 minuto e meio de treta, vocês usaram menos tempo. Então, eu concordo com o que você disse, que eu achei interessante que já tenha projetos no IFISH e outros institutos que você acha. Eu acho sim, realmente a gente tem que se posicionar, porque isso também nos afeta, mas sozinhos eu acho que a gente tem que levantar um movimento, sabe, de tentar, de expandir, de mostrar como a segurança nos afeta, de como seria preciso ampliar a nossa segurança, nosso bem-estar, mas que eu acho que como um único instituto a gente não é capaz de mudar toda a Unicamp, entende? Então eu acho assim, se a gente conseguisse fazer um projeto e entrar em contato com os outros centros acadêmicos, eu acho que aí sim seria efetivo, no sentido de colocar mais vigias nas entradas. Por exemplo, eu vim aqui à noite, uma vez, e, eu entrei por uma porta e não tinha ninguém, então qualquer pessoa externa pode entrar aqui e se esconder em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, se tivesse pessoas assim, mais presentes nas entradas,
andando na nossa faculdade, que era para ser um lugar para a gente andar livremente a qualquer horário, sem se preocupar com o que poderia acontecer com o mundo. Bom, pessoal, essa foi a rodada de perguntas entre as chapas. Agora a gente vai abrir para as questões do público. Seguindo a ordem aí, a primeira questão tem que ser... A primeira chapa que vai responder a questão é a chapa demanda efetiva. E logo depois a chapa Adão Smith vai ter 1 minuto e meio para responder a questão ou fazer comentários sobre a resposta da outra chapa. Depois disso, a outra chapa pode usar um limite aí de 30 segundos a 1 minuto para fazer comentários finais ou rebater comentário da chapa anterior. Então, se todas as perguntas forem feitas, as duas chapas vão falar. A gente só direciona qual vai responder primeiro. Seguindo a ordem do debate, quem tem questões para a chapa demanda efetiva? Pode falar. Pode falar. Deveria ser feito com o viés, talvez político mais esquerdista que o CAEC tem. Faz isso ou não a identidade do CAEC ou a história, mas ele tem esse viés de socialista, esquerdista, fato, eu acho que a maioria dos alunos aqui vai concordar com isso. O que deveria ser feito para mudar isso? Porque eu acho que isso, na minha opinião, pode acabar repelindo uma parte dos alunos que não concordam com isso, porque é uma coisa muito CAEC, já que precisaria ser representativo de todos os alunos. Bom, demanda efetiva. A coisa é que a gente se posiciona que não dá para a gente se posicionar apoliticamente. A gente tem que se posicionar politicamente. A gente, como a gente colocou aqui na carta programa, a gente se posiciona como sendo esquerda, só que isso, na verdade, não retira a participação. Houve um erro tradicional da esquerda de se isolar. E a gente está revendo isso. A gente vai propor, a gente vai chamar as outras posições políticas para criar um debate. A gente vai ter debates, sei lá, com a direita e outros, mas a gente tem que começar partindo de uma posição, acho que mais ou menos clara. Isso acho que não vai impedir o diálogo. Olha, essencial, primeiro, é a comunicação. O que a gente tem aqui na realidade no meu tem uma palavra forte de preconceito no discurso dos educadores, virar um discurso pessoais. O que a gente tem que fazer é ser empregado meio que ao nível. Quando você chega aqui, você vê claramente o que você acabou de falar. É passado sobre você tentar nisso. Então o que a gente tem que fazer? Comunicação. Conclui. 30. Comunicação. Pegar as pessoas, comunicar entre elas, quebrar essas imagens falsas, melhor que falsas imagens. Viu? Precisamos então de nos ligarmos também à atlética e à econômica, que é essencial. E é a partir daí que a gente vai começar a quebrar isso aí. Se a gente ficar parado, esperando que as pessoas venham cair, eu acho que é errado. O certo é ir atrás. Chapadão. Então, alguma outra chapa que falou, ele já tem um posicionamento. E a gente está mais ou menos pregando exatamente isso, com um equilíbrio entre a tal esquerda ou direita. Talvez isso nem se aplique, de um modelo meio maniqueísta. E a nossa ideia é mais ou menos essa, é trabalhar com o equilíbrio dessas duas forças, dessas duas demandas dos alunos, porque afinal das contas nós representamos todos os alunos. E diversos alunos sim, se identificam com marxismo, os outros com leninistas, outros com trotskistas, e outros não, outros gostam do von Mises, e por aí vai, cada um tem sua própria ideia. E, portanto, nós vamos organizar e trabalhar com esse lado. Essa é mais ou menos isso. A gente busca não ir para um lado nem para outro, porque a gente quer trazer algo que possa gerar um debate dentro do CAEC, sabe? A gente não quer vir com uma proposta, a gente quer que as pessoas tragam as suas dúvidas para a gente poder debater os diferentes posicionamentos que os alunos têm aqui dentro do Instituto. E é nesse sentido que a gente diz que a gente é a favor do que os alunos estão pensando, porque a gente quer quebrar esse status de que a Unicamp ela tem que ser uma universidade de esquerda. Não, porque cada um chega aqui com um pensamento
pensamento que a universidade tem que propor é uma ampliação das nossas ideias, que a gente não mantenha a cabeça fechada. Que a gente chegue aqui e possa ter a liberdade de expressão. Comentário final. Então, a chapa demanda efetiva tem 30 segundos para fazer algum comentário, mas se você achar que sua pergunta não foi respondida, você tem direito a se levantar. Mas... Não, é que eles têm 30 segundos, aí depois... Eu vou fazer só uma consideração rápida sobre a concepção que eu tenho em relação à política e organização. Se você parar para pensar em relação ao aspecto da direita, ela pensa muito mais na questão da organização política e social a partir da estrutura empresarial do que a partir da estrutura política como Estado, como organização política de participação de todos. A esquerda tem um pouco mais desse pensamento de tentar partir de uma participação política. Então, um pouco do esvaziamento que a gente encontra em relação a ter mais pessoas de esquerda participando politicamente, vem um pouco disso também, porque as pessoas de direita têm uma concepção mais de organizar a estrutura social a partir de uma concepção empresarial. Então, eu acredito que é mais uma questão não só de como que a gente vai agir, mas de pensar também um pouco da estrutura de sociedade que a gente vive. Não é só mais pessoas de esquerda, como que a gente vai atuar em relação a isso, mas também pensar que mais pessoas de esquerda participam, porque é uma concepção da própria estrutura da sociedade. Bom, você acha... Apesar de não achar que uma pessoa de direita não se encaixa perfeitamente numa democracia representativa, o que eu queria falar é que a minha pergunta não foi sobre essa chapa de mas a pergunta não foi qual é o posicionamento de cada chapa. Isso não me interessa exatamente porque eu não quero que isso motive as pessoas a participar do CAEG. Eu quero saber o que vai ser feito para que o posicionamento político não motive as pessoas a participar do CAEG. Bom, pessoal do público, vocês acham que a chapa deve dar um tempo para as chapas responderem a essa segunda questão? Levanta a mão, por favor. Então, chapa Dan Smith. Você está na próxima. Você é a próxima. Então, como vai ser feito o posicionamento em relação às pessoas, a desmotivação das pessoas em relação ao CAEG? Certo? Essa é a sua pergunta. Bom, a chapa Dan Smith, ela prega não alinhamento ideológico com nenhuma corrente de pensamento. Então, a gente discutiu isso bastante na semana passada no debate, não vou entrar muito nisso. Mas o que a gente quer a opinião dos alunos. A gente quer que os alunos vão lá, discutam o que eles bem entenderem, proponham, e a partir da opinião deles, a gente vai tirar o nosso posicionamento. Eu posso concluir, então? Uma complementação, outra coisa que é a opinião dos alunos, a participação dos alunos, é a realização de enquetes, via spreadsheets do Google, que possam ser divulgados por e-mail ou Facebook. E essas a gente poderia ter uma breve noção do que os alunos querem. Dessa forma, ele poderia não necessariamente ir lá pessoalmente, ou talvez ser inibido por um grupo já que se posiciona muito fortemente para um lado. Então, na verdade, ele teria uma forma de ter sua voz mesmo sem se apresentar fisicamente, né? Mais representatividade, menos participativo. 30 segundos. Não, pera, acabou? Acabou, foi um minuto já. Eu me posiciono mais em relação à democracia participativa do que uma democracia representativa, porque a democracia representativa vem até da democracia liberal. E a ideia da questão da participação vem numa questão de para fora, porque a gente tem que entender que a gente tem que se comunicar com as pessoas. Então, por exemplo, criar eventos informais para criar uma facilidade de comunicação. Porque às vezes a pessoa se sente intimidada no momento de se posicionar politicamente, mas conhecendo a pessoa já está lá dentro do CAEG, fica mais fácil até de participar. E uma outra questão interna, que é toda pessoa que tem um conhecimento relacionado a um determinado conhecimento, ela tende a se posicionar mais fortemente em relação às coisas. Às vezes uma pessoa que se posiciona em relação, conhece bastante